Como que foi a vivência dos palestinos após a ocupação? Como que era o dia a dia deles? O que ocorreu com eles? Como é o dia a dia? Existem 3 situações de palestinos, o que a gente chama os palestinos de 48, que foram aqueles que Israel conseguiu expulsar. Na verdade, Israel, essas 530 cidades e aldeias palestinas que Israel dizimou, acabou com elas em 1948 e 1949, são os palestinos de 48. Eles se estabeleceram, em sua maioria, na Jordânia, na Síria, no Líbano, alguns no Iraque e alguns até em outros países do mundo. Esses refugiados, em sua maior parte, viveram sob tendas, tenda, que nem acampamento mesmo, famílias inteiras vivendo em tenda, um banheiro coletivo, o que acontece, infelizmente, em Gaza, né? E o que acontece em Gaza, no sul de Gaza é isso. Eles passaram anos, quase 2 décadas sob tendas, acreditando que o direito internacional faria com que Israel respeitasse a resolução da ONU que mandava deixar os refugiados palestinos voltarem para suas casas ou suas terras. Israel proibiu. A lei de retorno é para o judeu do mundo, que eles dizem que tem que voltar onde estava 2000 anos atrás. Não estava, mas a gente finge que estava. Aí pode voltar. Chega no aeroporto, já tem cidadania. Mas para aquele palestino que tinha saído expulso, há um dia já não podia ter essa volta. Mais uma coisa que mostra que Israel não tem nada de democrático. Israel é mais um mito de Israel. Israel é judeocrático, é governo para os judeus. Mas então, esses palestinos, veja bem, eles tinham sua economia, sua forma de viver, como você hoje tem. Eu vivo disso, eu pago minhas contas dessa forma, essa é minha casa, essa é minha loja, esse é meu campo, enfim. Todos eles, de repente, foram agrupados em tendas, com pessoas muitas vezes que eles não conheciam, às vezes uma tenda sendo dividida por mais de uma pessoa, e realmente eles passaram quase 20 anos sob tendas, geração que se desenvolveu, nasceu e cresceu sobre tendas. Aí essas tendas viraram favelas, não tiveram integração plena nos países árabes, e, repito, o problema não era dos países árabes, o problema é de Israel. Israel que precisa permitir a volta desses refugiados palestinos, porque esse espaço existe. Muitas dessas aldeias hoje são florestas. O outro grupo de palestinos, essa mesma Nakba, em proporções bem menores, aconteceu em 1967. Por exemplo, Emmaus, né, que é uma aldeia que aparece no Evangelho, que é onde Jesus aparece ressuscitado. Essa aldeia Israel exterminou em 1967. Israel, ele quer eliminar a história dos palestinos ali, história cristã inclusive. Ele destruiu várias igrejas e não adiantou o Vaticano falar nada. Infelizmente é o poder do dinheiro que cala as pessoas, e às vezes quando o dinheiro não funciona também as pessoas morrem, né? E muitos defensores dos palestinos foram assassinados, né? Gandhi, ele falava na Europa, ele escreveu, ele falava: na Europa eu estava com os judeus, na Palestina eu estou com os palestinos. Gandhi foi assassinado em 30 de janeiro de 1948. Ele estava falando muito, batendo muito contra a criação de Israel. Foi assassinado. Outras lideranças também que se manifestavam contra a criação de Israel também foram silenciadas de alguma forma ou de outra. E o que acontece em 67? A maior parte dos palestinos, vendo o que aconteceu na Nakba de 48, resolveram que eles ficariam nas suas casas. É o caso da minha família. Então, quando Israel, a guerra de 67, que é outro mito de Israel, dizer que eles estavam sendo ameaçados pelos países árabes, que eles são o Davi no meio de Golias. Moshe Dayan, que foi o grande general dessa guerra, general israelense, dizia: só um idiota
acredita que Israel estava correndo algum risco. Israel fez isso porque era a forma de ampliar território. Então, eles dizem que o Moshe Dayan entrou na aldeia nossa, meus primos contam isso, gritando, árabes, suas mulheres são nossas. Ameaça de estupro já quando entrou. Então, esses palestinos, eles resolveram que eles ficariam nas suas casas, porque eles não queriam viver em tendas e jogados em outros países. Esses palestinos hoje estão, aos poucos, Israel, eles dificultam tanto a nossa vida num regime muito parecido com o da África do Sul, do apartheid. Mandela dizia que o apartheid de Israel contra os palestinos era pior que o da África do Sul, porque os brancos não queriam expulsar os negros e os judeus querem expulsar os árabes das suas terras. Mas é a mesma ideia racista, supremacista. Uma regra, se você é judeu, e ausência e regulamento militar, ou seja, nada democrático, nada transparente para a população árabe. Então, essa população, nós temos os árabes que viraram refugiados em 48, árabes que hoje representam 23% da população dentro do território de Israel, que são cidadãos, não é nem de segunda, é de quinta categoria, porque eles não têm, eles votam. Não é bem assim, votar não é suficiente, porque eles são a maioria, são mantidos minoria. Israel demole as casas desses palestinos, não tem investimento. Eles eram 120 aldeias, essas aldeias estão diminuindo, e tem aldeias ainda para ser exterminadas dentro de Israel. Essas pessoas, inclusive, perdem, elas têm confisco de terras, porque Israel criou coisas, por exemplo, contraditórias, como uma lei que é a lei dos presentes ausentes. Você está aqui, você é presente, mas eu considero você ausente. Como você é ausente, eu posso tomar a sua terra porque ela não tem dono. Claro que isso é só contra os palestinos. Existem, por exemplo, a terra em Israel, ela não pode ser alugada, vendida, nada para os palestinos, ainda que ela fosse dos palestinos. E isso acontece até hoje. A alocação de recursos para tudo é diferenciada. É meio o que a gente via nos Estados Unidos, tá? Não é lei Jim Crow. Os árabes podem andar, por exemplo, podem ir ao mesmo, os árabes de 48, que tem cidadania, tem documento. Eles podem entrar, por exemplo, no mesmo restaurante, no mesmo bar. Tem uma série de 65 leis racistas contra essa população árabe que está dentro de Israel. E em relação à população de 67, que é a população que ficou na Cisjordânia e em Gaza, que representam 22% da Palestina original, essa população ela é regida por regra militar. A Cisjordânia é um inferno, mas eu diria que a Cisjordânia deve ser, por exemplo, o 6º inferno de Dante. Gaza é o 9º inferno. Né? É uma prisão. Então, na Cisjordânia, por exemplo, Israel criou estradas, Israel confiscou as terras árabes e criou estradas em que só carros judeus podem ir. Existe, acho que Bet Yalo, por exemplo, é uma aldeia palestina dentro da Cisjordânia, em que eles proibiram as ruas da aldeia. É uma aldeia árabe, as ruas são ruas árabes, mas eles proibiram qualquer tipo de veículo árabe circular por essa rua. Com isso, eles já conseguiram que 60% dessa população fosse embora. Mas eles estão abandonando as casas? O que você faz quando você imagina, por exemplo, que você morasse em Sousas e que você não pudesse usar o carro nas ruas de Sousas? Então você não adianta ter carro. Você não pode nem usar carro, nem moto e tal. No início você não podia nem caminhar, agora pode. O problema é, se você tem um familiar doente, como que você leva ao hospital ou ao médico? Quando você chega, atividades normais, as crianças, elas vão caminhar quilômetros e quilômetros para chegar na escola. Você vai caminhar quilômetros e quilômetros mesmo se está o sol a pino ou se está gelado, porque a Palestina neva. E você, por exemplo, vai chegar do supermercado, imagina chegar do supermercado, o carro te deixa lá na entrada da aldeia,
e você até a sua casa vai percorrer, por exemplo, 4 quilômetros carregando as suas compras. Então, isso se tornou insuportável. Então, os que resistem na aldeia, eles resistem bravamente, porque nós palestinos somos resistentes. Nós amamos aquela terra é nosso passado, é onde nós vivemos, e nós sabemos que o mundo não está aberto também para os palestinos. Nós somos vítimas, inclusive, de preconceito no mundo, por causa de Israel. A propaganda, né, que faz contra o palestino, eu acho ela é injusta, é imunda, é horrível, é horrível. Saramago descreveu Gaza e não descreveu agora, hein? Ele descreveu Gaza em 2007 como 2007 não, foi antes, ele estava vivo ainda, mas ele descreveu como o maior campo de concentração do mundo. Saramago. Por quê? Israel saiu em tese de Gaza, mas ele cercou. Ou seja, ele transformou Gaza num campo de concentração. Por quê? Embora o território seja árabe, pelo direito internacional seja árabe, a população é árabe, palestina, o que Israel faz? É Israel que controla a saída e a entrada de bens, mercadorias, pessoas. Então, por exemplo, eles têm a lista do que pode entrar ou não em Gaza. Então, cimento não pode entrar, livros não pode entrar. Até há pouco tempo atrás era proibido entrar coentro, chocolate é proibido entrar. Por isso que a população de Gaza fez túneis. Nos túneis as pessoas pensam, os túneis vêm armamento. Claro, é a resistência nossa. Resistir significa viver. Mas ela chega a livros, ela chega a cimento, ela chega a coentro, ela chega a salsinha. Imagina proibir coentro. Israel calcula o número de calorias que a população de Gaza pode comer. É algo absolutamente racista, supremacista, fascista, é nojento. Israel é nojento. Recentemente está circulando alguns vídeos, eles estão levando a população à inanição extrema, né? Sim, já morrem. Inclusive por isso que existem judeus que hoje, judeus que eram sionistas, que eram pró-Israel, que questionam que Estado é esse que precisa matar 10 crianças de fome por dia. Então é melhor ir para Nova York. Jamile, e esse tratamento racista que eles dão aos palestinos é até dentro dos presídios, entre os presos, né? Sim, primeiro você olha o número de prisioneiros políticos, nada existe de normal. Aliás, qualquer lugar que se diga democrático, se você tem prisioneiro político é crime de opinião. Então você não é democrático, já começa aí. Israel eles prendem crianças, eles chegaram a ter criança de 5 anos presa. Israel tem algo também eles chamam detenção administrativa. Alguém pode ser preso, claro que esse alguém sempre é um palestino, só palestinos são presos assim, por 6 meses sem ter uma acusação. Então eles entram na sua casa, jogam gás lacrimogêneo, retiram alguém. E aí, mas está sendo preso por quê? Não, detenção administrativa. Então, não tem nem defesa para fazer. Não tem julgamento. E é para ser 6 meses, mas eles podem renovar isso indefinidamente. Então, tem gente que ficou 3 anos, 6 anos, 7 anos em detenção administrativa. Um dia Israel resolve que vai soltar. Mas foi acusado do quê? Não foi acusado de nada, mas ficou preso. Israel tem outra coisa também, por exemplo, vamos imaginar que tem alguém condenado à prisão por 38 anos e essa pessoa morre dentro da prisão. Israel não devolve o corpo para a família, porque ele diz que o corpo vai continuar cumprindo a pena. É óbvio, porque eles fazem isso. Israel é o país que mais tem órgãos para transplante e eles não têm, os judeus não fazem quase nada de doação de órgãos. Eles roubam os órgãos dos palestinos. Isso é algo que todo mundo sabe que acontece. Então é comum eles devolverem, quando, por exemplo, eles matam jovens palestinos, primeiro, existem jovens que estão desaparecidos, que nunca vão ser encontrados. E é comum eles devolverem e as pessoas estão costuradas e por dentro já tiraram, principalmente jovens, né, já tiraram tudo o que podia sem nenhuma autorização da família.
Eu estava vendo sobre essa questão esses dias, sobre o mercado negro de peles, né? De peles, eles Também, roubam as peles, também, né? também. Inclusive está rolando agora, né? Bastante isso, Sim, né? Essas sim, pessoas que eles não sim. devolveram, eu acho que mês passado que eles liberaram alguns corpos, muitos estão reclamando exatamente pela falta de peles, de órgãos, de tudo isso.